só queria pedir um pouquinho de retorno aqui na caixa de cima, para mim não gritar no ouvido dos irmãos. Abra sua Bíblia, no capítulo 42 do livro de Jó. Quero agradecer meu amigo, nobre digníssimo pastor Marcelo Bruno, por me confiar esse privilégio de participar de mais um culto nessa igreja. Acompanhe essa igreja e parabenizá-lo por esse lindo tempo aconchegante que, na verdade, nos deixa à vontade para engrandecer o nome do Senhor. Agradecer e rever aqui vários companheiros. Samuel, prazer revê-lo, ouvi-lo. Família Wesley, também felicíssimo de poder estar com vocês nessa manhã. Capítulo 42 do livro de Jó, versículo de número 1 e 2. Quantos estão comigo? Pode ficar em pé, se você está comigo nesse texto. Capítulo 42, verso 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor. Você pode repetir comigo? Então respondeu Jó ao Senhor. Mais uma vez. Então respondeu Jó ao Senhor. Verso 2. Verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, eu gosto da versão planos, embora aqui propósitos, pode ser frustrado. Em vez de um pedido, eu gosto dessa versão. Então, se você puder repetir comigo nessa versão, faça essa gentileza em nome de Jesus. Diga: eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Vira para alguém que está do seu lado e diga: ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Bata no seu peito e diga: ninguém vai frustrar o plano de Deus na minha vida. Grita mais alto e diga: ninguém vai frustrar o plano de Deus na vida dessa igreja. Quem acredita, libera um brado de glória a Deus. Toma o seu assento, nobre irmão. Para quem não me conhece, eu vou dar uma palhinha sobre a minha vida. Já fazem pelo menos 18 anos que eu estou fora do Brasil. Moro numa cidade que eu reputo uma das mais frias da América do Norte, que é a cidade de Boston. Não sei se o pastor Marcelo já esteve lá em Boston. E é uma das cidades mais frias. Eu saí de lá agora em dezembro, no dia 17 de dezembro, e quando de lá saí estava 14 graus abaixo de zero. E essa semana minhas filhas ligaram para mim, afirmando para mim que estava 29 graus abaixo de zero. E lá no inverno a gente restringe o nosso raio de ação. A gente tem pelo menos 3 alternativas: estar num shopping center, onde o local é climatizado; estar no templo, na igreja, também todas as igrejas são climatizadas; ou você fica em casa, e também a casa tem que ser climatizada, porque não tem possibilidade de você ficar numa temperatura dessa sem ter ar quente em casa. E no ano passado, pastor Marcelo, eu estava lá no período do inverno, que começa no final de setembro,
E como o raio de ação se restringe, eu fiz um programa de oração, fiz um propósito diante de Deus de aproveitar aquela restrição de não sair sempre e ficar mais confinado, circunscrito dentro do meu lar. Eu aproveitei para me jogar na presença de Deus e orar. E daí, naquele período de pelo menos 3 ou 4 meses, que foi de setembro até dezembro, eu, buscando a Deus, o Espírito do Senhor me encaminhou a estudar o livro de Jó. Estou falando isso para justificar o tema que eu dei da mensagem nessa manhã. E o Espírito de Deus me encaminhou a estudar. Eu li uma vez o livro, li 2 vezes, li 3 vezes, eu acho que eu li pelo menos 4 vezes nesse período de oração o livro de Jó. No final, eu reputo que Deus houvera me dado uma revelação baseada nesse texto de Jó, capítulo 42, verso 1 e verso 2. E como na verdade eu não tenho esse atributo de onipresença, não posso estar presente em todo lugar ao mesmo tempo, eu resolvi escrever o que Deus me deu, que redundou nesse livro aqui. Ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Um livro de 110 páginas, porque eu sei que eu não vou chegar em todos os lugares, mas o livro pode chegar e muitas pessoas podem ser abençoadas pelo conteúdo que Deus houvera me dar. E é exatamente isso que eu queria compartilhar, e vou compartilhar, obviamente, em poucos minutos, devido à exiguidade de tempo, nessa manhã. Eu vou só dar uma palhinha para vocês, e obviamente que no final, se você quiser fazer a aquisição do livro, não falei da experiência para vender o livro, só falei para justificar por que eu li o texto de Jó, capítulo 41, verso 1 e 2, baseado nesse tema. Eu queria que você repetisse, diga comigo: ninguém vai frustrar o plano de Deus na sua vida. Escute, nobre, se você é um estudante da Bíblia, talvez você já houvera lido a Epístola aos Hebreus pelo menos uma vez na vida. E você vai perceber que, ou percebeu que nesta epístola existem 13 capítulos da Epístola aos Hebreus. E dentre esses 13 capítulos existe o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que traz uma epígrafe, que traz um título, que traz um tema. E lá está escrito: Galeria dos Heróis na Fé. Você pode repetir comigo? Galeria dos Heróis na Fé. E você vai perceber que ali aparecem patriarcas, aparece ali reis, profetas, juízes. E você vai perceber que esses homens, eles foram atípicos, foram pessoas que na verdade viveram uma vida transcendental no sentido espiritual, viveram uma vida sobrenatural, viveram uma vida incomum, uma vida exponencial, de uma maneira tão fecunda, de uma maneira tão profícua, de uma maneira tão magnânima, sublime, que o escritor da carta aos Hebreus, para retratar a nobreza desses homens, ele teve que deixar um versículo registrado, dizendo que o mundo não era digno de ter esses homens residindo em cima da terra, diante da nobreza do caráter deles, diante de Deus.
Como a Bíblia ela tem 66 livros, e obviamente que um único livro da Bíblia, um único capítulo da Bíblia não seria o suficiente para retratar tantos outros homens, os quais não estão registrados no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, mas que foram homens também que de alguma forma viveram uma vida exponencial, viveram uma vida transcendental, uma vida sobrenatural, uma vida de uma nobreza de caráter tão elevado que eles, na verdade, deixaram legado de fé registrado nas Escrituras para abençoar a nossa vida. De maneira que eu, estudando o livro de Jó, eu achei um versículo do capítulo 14 do livro de Ezequiel, que diz no verso 14, quando Deus estava na iminência de aplicar juízo numa determinada cidade, Deus estava magoado, ferido com a pecaminosidade, com a tortuosidade daquela cidade, estava na iminência de aplicar juízo sobre aquela cidade. E aí Deus usa o profeta Ezequiel e afirma que ainda que naquela cidade houvesse lá a presença de Noé, houvesse lá a presença de Daniel e a presença de Jó, o texto diz que eles, com a justiça deles, salvaria apenas a alma deles. Quando eu li esse texto, eu fiquei de alguma forma impactado, e no mesmo tempo eu dei um grande brado de glória a Deus, porque quando eu me apropriei do livro de Jó para estudá-lo, no período de intercessão que eu estava, eu também me apropriei de alguns comentaristas, de alguns biblicistas, de alguns teólogos, os quais comentaram o livro de Jó. Eu me apropriei desses comentaristas na perspectiva de que eles pudessem fortalecer a minha fé naquele período de exame no livro de Jó. E aí fiquei decepcionado, fiquei frustrado, desencantado, porque descobri que a maioria deles não acreditam que Jó foi um personagem, que Jó foi uma pessoa de pele, carne, osso e músculo igual a você e eu. Eles acham que a história de Jó não passa de uma ficção. Eles acham que a história de Jó é uma utopia. Eles acham que nenhum ser humano de pele, carne, osso e músculo igual a você teria cacife, na linguagem popular, de sofrer numa dimensão tão transcendental quanto Jó sofrera na história da sua existência. Mas quando eu li Ezequiel, capítulo 14, verso 14, eu dei um brado de glória a Deus. E você me pergunta, por quê, pastor? Porque eu encontrei ali no Ezequiel 14, verso 14, que o texto diz que ainda que naquela cidade estivesse lá a presença de Noé, a presença de Daniel e a presença de Jó. Aí eu descobri que não há muita contestação quanto à existência de Noé, e existe até um livro secular lançado pelos arqueólogos hoje aqui no Brasil, chamado A Bíblia Tinha Razão, que eles retratam a existência da arca e também falam da existência de Noé. Não há muita resistência quanto à existência de Noé. Descobri também que não há muita resistência quanto à existência de Daniel. E aí eu falei, ora, se eles acreditam que Noé era um homem de pele, carne, osso e músculo, igual eu, igual a você, acreditam que Daniel também foi um homem de pele, carne, osso e músculo, igual você e eu. Ora, se Jó figura entre Daniel e Noé, logo Jó também foi um ser humano que existiu em alguma época em cima dessa terra, embaixo desses céus. E eu dei um brado de glória porque o texto diz que eles com a justiça deles salvaria apenas a alma
alma, logo eles tinham alma. E a alma é a sede da nossa personalidade. É na nossa alma que está a nossa capacidade intelectiva, a nossa inteligência. É na nossa alma que estão os nossos sentimentos. É na nossa alma que está a nossa vontade. São os atributos de uma personalidade: o sentimento, a vontade e a razão. E o texto diz que eles, com a justiça deles, salvariam apenas a alma deles. Eu falei, que coisa linda. Já refuta completamente a proposta que os biblicistas liberais, os teólogos liberais, estavam afirmando de que Jó não passa de uma ficção. E eu descobri que a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, Glória a Deus, proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. E o apóstolo Pedro, para corroborar o que disse Paulo, o apóstolo disse que nenhuma profecia das Sagradas Escrituras é de particular interpretação, porque homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Logo, o livro de Jó é um livro inspirado pelo Espírito Santo. E nesta manhã Deus está falando conosco através dessa porção da sua palavra. Se você pode louvar a Deus, levanta a sua mão e solta o melhor brado de glória que está. Olha só. Como eu disse que não vou tomar muito tempo, só quero ir ao capítulo 1, no verso 1 do livro de Jó, que diz o seguinte: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Aí eu falei, opa, primeiro, Jó figura entre Daniel e Noé. Se Noé era homem, se Daniel era homem, Jó também era homem. Se Daniel e Noé tinham alma, que é a sede da personalidade humana, onde trazemos os atributos de sentimento, vontade e razão, Jó também era homem. E aí descobri que o texto de Jó começa com o verbo haver. O texto começa dizendo: havia na terra de Uz. Significa que além de começar, o texto além de começar com o verbo haver, diz que Jó tinha endereço. Havia um homem cujo nome era Jó, que morava na terra de Uz. Ele tinha endereço e ele tinha nome, ele chamava Jó. Ele não era uma ficção. Ele não era uma utopia. De fato, ele existiu. E o texto começa dizendo: havia um homem, havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. E o texto dá 3 qualidades do seu caráter. O texto diz que ele era íntegro, que ele era reto, que ele temia Deus. 3 predicativos do seu caráter. E aí eu fiquei pensando, Jó não viveu numa sociedade muito diferente da nossa. A nossa sociedade é uma sociedade inclinada a pecar. É uma sociedade que transgride as leis de Deus. É uma sociedade tortuosa, alienada de compromisso com Deus. E Jó viveu numa sociedade semelhante à nossa. Mas mesmo vivendo numa sociedade pervertida, numa sociedade inclinada a pecar, numa sociedade ímpia, Jó consegue, no meio dessa sociedade, ser íntegro. Consegue ser reto. Consegue temer a Deus. Aleluia. Agora, ele só conseguiu isso porque ele fazia uma coisa. O texto diz que ele se desviava do mal. Eu vou repetir, ele se
desviava do mal para não manchar a sua reputação, para não macular o seu caráter. Vou parar aqui. O texto diz que um dia os filhos de Deus, verso 1, capítulo 1, verso 6, os filhos de Deus vieram apresentar-se aqui no mundo espiritual em algum lugar para uma reunião solene com Deus. Se você for na Bíblia, você vai descobrir que Deus tem filho por formação, Adão, criado pela própria mão de Deus. Você vai ver que Deus tem filho por eleição, Israel. Você vai ver que Deus tem filho por adoção, veio para os que eram seus, eleitos, mas eles não receberam. Mas todos quanto receberam foram lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Logo, a Bíblia está falando que filho por adoção é eu e você. Nós não somos forasteiros, nós não somos estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus e temos o direito de entrar na casa do Pai e clamar Abba, Pai. Quer dizer, Paizinho, eu cheguei aqui para te tributar a minha adoração, eu cheguei aqui para te bendizer e te magnificar na beleza da tua majestade. Logo, Deus tem filho por formação, Adão, filho por eleição, Israel, filho por adoção, a igreja que somos nós, filho por geração, Jesus, gerado do próprio Pai. Jesus nunca foi criado. De eternidade a eternidade, Jesus é o que é, e fora dele não há outro digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. Ele é da mesma essência do Pai, foi gerado do Pai. Se o Pai é onipotente, Jesus é onipotente. Se o Pai é onisciente, Jesus é onisciente. Se o Pai é onipresente, Jesus é onipresente. E finalmente, os anjos, que aparecem no capítulo 1, verso 6 de Jó, os filhos de Deus ali são os anjos. E os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Logo, os anjos trabalham para mim. Os anjos trabalham para você. Mas você não entendeu, né? Eu vou repetir, os anjos trabalham para você. Os anjos trabalham para mim. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para livrarem nossos pés de tropeçarem em alguma pedra. Você não imagina que ao longo dessa semana quanta barricada, quanta lombada, quanto obstáculo foi colocado no teu caminho, Satanás colocou, para você tropeçar, cair, quebrar a cara e estar hoje com a cara quebrada. Mas Deus lá em cima deu ordem aos seus anjos, livrou teus pés de tropeçar em alguma pedra, e você tem pé aqui nessa manhã, você pode liberar o melhor brado de glória que está agarrado nessa manhã. Aleluia! E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor da gente, os que o temem. A Bíblia diz que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 caem ao nosso lado. Você tem noção? 11.000 caem todo dia ao seu lado. E você não é atingido. Deus te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola o dia. Nenhuma praga chega na tua tenda, porque Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Só que esses anjos tem um dia que ele tem que prestar conta das atividades deles angelicais a Deus. E aí Deus fez uma reunião solene em alguma parte do universo. Eu penso que foi a reunião mais linda que o universo já pôde contemplar. A Bíblia fala de miríades e miríades de anjos. A palavra miríades traduzindo a milhões e milhões, mas ainda não retrata o número, porque no vernáculo, no nosso vocabulário, nós não temos verbetes o suficiente para retratar o número de anjos que existem
trabalhando para mim e para você. Glória a Deus. Você está entendendo? Daí, esses milhões e milhões de anos comparecem diante de Deus, e eu penso dentro da estrutura de uma hierarquia. A gente conhece os arcanjos, pelo menos Miguel e Gabriel são nomeados na Bíblia como arcanjos. Então eu penso que apareceu os arcanjos, apareceu os serafins. Os serafins têm 6 asas. Com 2 eles tampam os pés, com 2 eles voam, com 2 eles tampam o rosto, porque eles ficam 24 horas perante o trono de Deus clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí compareceu os arcanjos, os serafins, os querubins, compareceu os anjos de modo geral, milhões e milhões, todos eles vestidos de veste, eu penso veste de gala, numa reunião solene, para prestarem conta das atividades deles angelicais. Quando de repente Deus percebe entre eles uma persona não grata. E eu penso que Satanás, a Bíblia diz que, se possível for, se transforma em anjo de luz e engana até os escolhidos. E eu penso que ele meteu uma beca semelhante aos demais anjos, e de repente passou por Miguel, passou por Gabriel, passou pelos serafins, passou pelos querubins. Ninguém percebeu que era um impostor que estava lá transvestido de anjo de luz. Só que diante dos olhos de Deus ninguém se esconde. Detecta a presença dele lá, e Deus o chama pelo nome e diz: "Ô Satanás!" Eu acho que ele toma um susto. Aí Deus faz uma pergunta para ele, dizendo assim: "Satanás, de onde é que você está vindo?" Aqui eu dei outro grado de glória, irmãos. Satanás, de onde é que você está vindo? Aí ele diz assim: eu estou vindo de rodear a terra e de passear por ela. Diga para alguém que está assim do teu lado, diga assim: ó, eu não tenho concorrente. Aí você pergunta: pastor, por que Deus não tem concorrente? Porque quando Satanás diz assim: eu estou vindo de rodear a terra, olha aqui, rodear a terra e passear por ela, ele estava me dizendo que ele não é onipresente. Não, vou repetir de você, não entendeu? Ele não é onipresente. Ele não pode estar aqui no Brasil hoje e estar nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Ele não pode estar aqui e estar na China, na Alemanha, na Rússia. Esse é um atributo exclusivo do meu e do seu Deus, que está aqui agora e está em qualquer nação. Levanta a tua mão e dê o melhor prato de glória. Porque o teu Deus não tem concorrente. Satanás, para ficar atualizado, na época, para ficar atualizado do que estava acontecendo na terra, ele tinha que suar a camisa, ó, rodear a terra e passear por ela. Eu penso que hoje ele está contextualizado por causa da tecnologia. Ele deve também se conectar no Wi-Fi e pela internet ele deve... Desculpa aí os que usam mal as redes sociais, e ele se alimenta dos fofoqueiros. Fica contextualizado, né? Mas naquela época ele tinha que suar a camisa.
Aí Deus pergunta para ele assim: você viu na terra o meu servo Jó? Aí Deus diz para ele assim: olha, não há ninguém lá igual a ele, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal, para não se macular e se manchar. E aí Satanás, ele tem uma índole de acusador. A Bíblia diz que ele acusa os nossos irmãos de dia e de noite. Ele aciona a índole dele de acusador, e eu penso que ele, naquela reunião solene, pede a palavra. E Deus libera ele falar. Não sei se vocês se lembram, talvez alguns agora vão fazer de bobo agora, né? Não sei se vocês se lembram, lá em casa era 8 meninos, pastor. E a família muito pobre. Minha mãe arrumava uma merendia caseira para a gente ir para a escola e dava um dinheirinho para a gente passar no mercado, na padaria, comprar uma bala. E eu passava perto de uma padaria perto da escola e comprava a bala mais barata que tinha na padaria. Chamava bala Juquinha. Meu irmão, a bala era tão ruim que a gente mastigava lá, agarrava. E a maioria da molecada tinha os dentes furados, né? Só para ilustrar que Satanás disse para Deus. Satanás disse: você está pensando que Jó, esse cara aí que você está dizendo que é íntegro, que tem, se desvia do mal, você está pensando que ele tem toda essa integridade a troco de bala Juquinha? Aí Satanás diz: eu morei aí em cima, eu conheço as regras que norteia aí o teu reino. E uma das que eu sei é que absolutamente tudo ali no céu está nu perante teus olhos. Até o primeiro casal que tu colocaste no paraíso, tu colocaste lá eles nu. Agora, esse cara que o senhor está falando aí, o senhor vestiu ele de bens. O senhor deu 3.000 camelos para ele. No camelo no deserto, nos dias de Jó, fazia 16 km por hora, no meio de transporte. Era mais ou menos como um empresário hoje que tivesse 3.000 BMW